Aham. Os dois estão gravando, ótimo. Podemos. Pranamas, bem-vindo, Mário. A gente está aqui com o nosso primeiro convidado da Semana da Saúde Integral. Esse ano a gente está com a temática de saúde da mulher e estudo de casos de endometriose. Vou cantar um mantra para a gente começar e vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalashahastaya Sarvanaga Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namaha. Hare Krishna, Mário. Bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Prazer. Sim. Queria pedir primeiro para você se apresentar. Tipo, você, a sua história com a Ayurveda, por que você acabou indo se especializando nas ervas, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais primeiramente. Tá certo, eu vou tentar resumir aqui, uma história um pouco longa, assim, mas na verdade, meu contato com a Ayurveda ele surgiu a partir da meditação transcendental, né? Foi em 98 eu aprendi a meditação transcendental, comecei a ter contato assim, com alguns livros, né, do Deepak Chopra e tal, e outros autores, e aí, quando foi mais tarde, né, foi em 2008, eu passei pelo meu treinamento de professor de meditação transcendental, aí, logo em seguida, eu conheci um médico indiano e fiz uma consulta com ele, fiz um tratamento com ele, e gostei muito do resultado, e a partir daí, isso me abriu mais o interesse, né, por estudar mais a fundo a Ayurveda, né, não só como paciente, né, mas estudar como, enfim, com possibilidade de usar isso, né, para ajudar no tratamento das pessoas, né. E aí fiz o curso, né, junto com o Tiago, a gente fez o mesmo curso de terapeuta, né, no Rio de Janeiro, em Paraty. E a partir daí eu não parei mais de estudar, né? Isso já tem 10 anos, já fiz vários outros cursos, várias outras formações, eu tive com muitos professores indianos também, tive traduzindo consultas, traduzindo cursos, material de curso para esses professores indianos, né? Aí elaborei vários cursos também, dentre eles curso de plantas, né? Curso de formação para terapeutas, enfim. Então, aí a partir daí foi só mais e mais estudos, né? Uma história, assim, um breve resumo, assim, né? Sim. E você é uma das pessoas aqui do Brasil que tem um estudo bastante aprofundado das ervas, né? Assim, por que as ervas te chamaram, assim, dessa potência delas, assim? Vamos enaltecer, começar enaltecendo a herbologia, a fitoterapia. Então, assim, eu sempre tive uma ligação com as curas naturais, assim, digamos assim, né? Eu sempre gostei muito, isso sempre foi um tema que me atraiu muito, desde a adolescência, né? Eu me interessei pela alimentação vegetariana, né? Eu praticava esportes também e tal, então sempre foi para mim uma coisa muito instigante, assim, né? E aí, à medida que eu fui conhecendo o Ayurveda, fui me tratando com a Ayurveda, né? Isso me trouxe cada vez mais essa curiosidade, né? De estudar um pouco mais das plantas, né? Porque eu via que, além da alimentação, as plantas elas também têm uma possibilidade de cura muito grande, né? E aí eu, enfim, fui estudando, me aprofundando, comprando vários livros, né? Fazendo cursos também, elaborando os meus cursos também, né? E a partir daí eu elaborei um material, né? Que é o curso de plantas
fundamentais que a gente tem aqui no Brasil e que são muito importantes para o Ayurveda, né? Então, são mais ou menos por volta de 30 a 40 plantas, né? Esse material é provável que vire um livro, assim, em breve, né? A gente já Você está está... dando esse curso online? É um curso online, né? Agora, né, depois da pandemia, a gente transformou ele para um curso online, né? Mas né, espero voltar também a ter a parte presencial, né? Com o preparo de medicamentos, né? Diversos tipos de medicamentos, né? Os óleos, os chás, as decocções e por aí vai, né? Mas, a princípio, né, é um curso online, não me recordo quantos encontros são, mas a gente estuda aí toda a parte da base da teoria, né, do uso da fitoterapia ayurvédica, né, que é diferente da fitoterapia tradicional, né, e estudamos as plantas e suas diferentes formas de uso, né, essas 30, 40 plantas aí que eu coloquei nesse material, né. Ótimo. E vamos então começar entrando nessa coisa das plantas no Ayurveda. O que que é o estudo da fitoterapia no Ayurveda? Como que você explica assim isso? Então, isso que a gente chama de Dravya Guna, né, é o estudo da substância, né? Dravya, a gente traduz por substâncias, né? Que dentro dessas substâncias a gente pode incluir as plantas, minerais, substâncias animais, né? E guna são as propriedades terapêuticas, né? São os atributos, né? Então, tudo que existe na Terra, né, é material terapêutico, é substância terapêutica, né? Então, esse ramo que estuda essas substâncias terapêuticas, né, é o que o Ayurveda chama de Dravya Guna, né? Ótimo. E, então vamos começar a entrar na saúde da mulher. Quais seriam as principais ervas que têm essas gunas terapêuticas, né? As principais substâncias que têm a terapêutica para o sistema reprodutor feminino? Você conseguiria escolher algumas para a gente conversar hoje? Tá. Então, assim, primeiro eu queria pontuar algumas coisas importantes, né? Quando a gente considera o, o ciclo menstrual da mulher, né, a gente considera o plasma, o primeiro tecido, né? Então, a Ayurveda fala que o Radha, que é o sangue menstrual, ele é um upadato, é um tecido associado ao plasma, que é o primeiro tecido formado, né? E a gente considera também o tecido reprodutor feminino, né, que tem relação com o último tecido, né? Então, existe uma influência muito grande, né, da nutrição do tecido reprodutor, que é feita a partir do plasma, né? Então, sempre que a gente vai considerar, olhar ali o sistema reprodutor feminino, a gente precisa considerar, né, como é que está a qualidade do plasma, né, que vai indicar a qualidade, né, e digamos, as características, né, menstruais daquele sistema. Aí a gente, obviamente, que vai considerar, né, se tem algum tipo de distúrbio, né, se tem qualquer tipo de sintoma, né, enfim, tudo isso é importante para a gente considerar aí o uso das plantas, né. Mas aí a gente pensando nisso, né, a gente pode ter diferentes grupos de plantas aí, né, plantas que vão ajudar na melhora da qualidade do plasma, né? A gente pode pensar em plantas que são picantes e amargas, né? Quando a gente considera aí toda a parte de estímulo do Agni, do metabolismo e digestão e purificação, digestão de ama e purificação do plasma, né? São os amargos, né? E a gente pode pensar também naquelas ervas que são ervas tônicas, que são ervas um pouco mais nutritivas, assim, né? Aí, né, a gente tem as ervas afrodisíacas, né? Então, tem
tem grupos diferentes, assim, né? Além de outros grupos também que podem entrar aí, né? Mas eu vejo que esses grupos são os mais importantes, né? São os picantes, os amargos e os tônicos. Tá? Mas a gente também considera ervas adstringentes, enfim. Todos os 6 sabores devem ser considerados de acordo com a questão ali, né, dos doshas envolvidos. Né? É uma coisa complexa, não é uma coisa assim, não é uma resposta fácil de dar. E você consegue trazer pelo menos alguns exemplos de que seria cada um desses grupos de ervas que você falou, assim, para quem não conhece o Ayurveda ter um pouquinho de direcionamento, assim? Ah, então, assim, ó, por exemplo, ervas picantes, né? Você tem a pimenta do reino, você tem o gengibre, né? São 2 exemplos, assim, o tricato, né? Os 3 picantes, que aí você tem um pico ali também, né? Ervas amargas, digamos assim. Aí você tem o, o mandista, dente de leão, aqui no Brasil, né? Também a gente tem a aloe vera, né? Então são algumas ervas amargas, né? Ervas tônicas, né? Ervas que são afrodisíacas, né? Que aumentam a qualidade do tecido reprodutor, né? Aí você tem o shatavari, você tem o, o trigos terrestres, o ashwagandha, né? N possibilidades, né? Você tem ervas também que são adstringentes, né? Como eu falei também, né? Que aí você tem o ashoque, né? Que é uma das principais ervas, né? Você tem aqui no Brasil também a cúrcuma, que é um pouco adstringente também, barbatimão também, né? Então, enfim, N possibilidades que a gente encontra aqui no Brasil e possibilidades também que você só encontra lá na Índia, né? Sim. E voltando agora um pouco para o estudo de endometriose, quais ervas você acha que pode ajudar uma mulher? Assim, a gente sabe, assim, quem trabalha com Ayurveda, a gente costuma dizer que não é assim, ouve e aplica, que é necessário sempre um lugar de atendimento terapêutico para ser mais preciso e cuidadoso, como se para nível assim da gente ter um conhecimento, as pessoas irem se envolvendo assim. Que tipo de ervas seriam recomendadas, mais ou menos, para Uhum. mulheres com endometriose, assim? Tá, Se você quiser explicar um pouquinho endometriose na sua percepção também, acho que pode. tá. Então, assim, o endométrio, né, que é um tecido que fica dentro do útero, né? Eu vou explicar bem brevemente. Ele começa a sair do útero, né? E gera uma inflamação fora do útero, né? Aí, às vezes, né, muitas vezes, né, as mulheres têm um sangramento excessivo, né? Então, tem algumas que nem tanto, né? Tem umas que têm dores, mas não tem tanto sangramento, né? A gente tem que observar quais são os sintomas, né? É a partir dos sintomas que a gente vai entender quais doxas que estão agravados, né? Mas, assim, de modo geral, né, como esse endométrio ele sai para fora, né, inflama algumas partes de fora do útero, né? Então, a gente vê que há muitas vezes a gente vê essa explicação, né, como se o vata, né, o apanavaio, né, que é aquela função do vata que controla os movimentos, né, e está relacionado diretamente com esse fluxo menstrual, né, com essa eliminação do fluxo menstrual, mas ele está relacionado também com a eliminação de fezes, urina, esperma, enfim, tudo que é para fora, para baixo, né? Então, esse apanavaio, que regula essas funções, ele se inverte, né? É por isso que o endométrio ele vai para fora do útero, né? Então, essa é uma explicação assim bem plausível assim dentro do Ayurveda, né? E o Charaka, né? Ele fala que não há nenhum distúrbio menstrual que não tenha relação com o desequilíbrio do dosha vata, tá? Justamente porque ele controla essa função de eliminação.
tá? Então, quando o vata se agrava, você tem problemas. Mas outros doshas também estão envolvidos, né? Às vezes você tem pita envolvido, você tem kapha envolvido, né? Então, aí você vai ter diferentes características associadas, dependendo do tipo de distúrbio, né? Mas, por exemplo, né? Então, se a gente pensa assim, né? Que tem um sangramento excessivo, né? Aí a gente precisa pensar em ervas que são que têm um efeito um pouco mais absorvente, né? Que vão absorver um pouco mais esse fluxo excessivo, né? Como eu falei para você, que tem relação direta com o plasma. O plasma também ele está viciado, né? Está desequilibrado, porque a relação é direta entre o plasma e o sangue menstrual. Aí o que a gente pode pensar em usar, né? Por exemplo, o trífala é muito bom, né? O trífala é um composto de três frutas, né? Que a gente encontra aqui com facilidade no Brasil. Ele já é importado, em farmácias você consegue, em sites você consegue, né? Então, é um medicamento maravilhoso, assim, né? Para ter esse efeito mais absorvente, né? Quando existe muito sangramento, muito fluxo, tá? Outra erva que eu falei, dentro dessas aí, né? Você tem a o Ashoka. O Ashoka é a principal erva, né? O Yoga Ratnakara, que é um tratado de medicina clínica ayurvédica, ele fala que o Ashoka é a erva para tratar de todos os distúrbios ginecológicos. É a principal erva, né? Ele trata todos os distúrbios. Aí ele fala na decocção do Ashoka com leite, mas também se usa o Ashoka puro com água, na decocção, ou mesmo os comprimidos de Ashoka, né? Então, é um composto maravilhoso, assim, né? Eu não conheço nenhuma erva que seja igual ao Ashoka aqui no Brasil, mas como eu falei, né, a trífala pode ter um efeito bem interessante, parecido assim, tá? E mais próximo daqui, né, pensando aqui em termos de Brasil, o coentro também pode ser uma possibilidade boa, né, porque ele também é amargo e astringente, né, então ele também tem um efeito que pode ajudar nesses quadros de fluxo excessivo, né, de pipa agravado, né, por ter esse efeito mais absorvente, tá? Até mesmo a cúrcuma também, né? Então, você tem essas possibilidades assim, para quando existe esse sangramento excessivo, tá? Que é o que eu vejo bem acontecer. Mas também existe a possibilidade de existirem dores, né? Dores e não existirem sangramentos, muito sangramento, né? Aí a gente pode considerar também o Chandraprabhavati, que é um comprimido assim maravilhoso, né, para melhorar o acne do tecido reprodutor, né? Então é um composto que contém o shilajit e o gugulo, né? O gugulo é a resina de uma planta, da Comífora muculo, e o shilajit é um mineral, é um exudado de um mineral, né? Então, assim, digamos que é uma parte, eu não sei explicar exatamente, mas é uma parte de um mineral, né? Então, você tem essa combinação dessas duas substâncias e mais outras ervas, né? O Chandraprabhavati é um capítulo à parte também, porque ele é dito assim que cura todos os distúrbios gênito-urinários. Então, ele é fantástico, assim, é fantástico. Realmente, como eu falei, é um capítulo à parte, né? Então, ele tem uma importância muito grande para todos esses distúrbios geniturinários, né? Aí ele, principalmente, né, quando há o que a gente chama de uma deficiência no metabolismo do tecido, né? Aí quando você tem um pouco de obstrução, caiu, Voltou, voltou. tá? Parou Então, na obstrução. então Você estava falando. do Chandraprabha, né? O Chandraprabha Isso. assim é um composto maravilhoso. Quando existe obstrução, quando existe miomas, quando existe irregularidade menstrual, até fluxo excessivo também, né? Quando existe síndrome do ovário policístico, né? Então, porque justamente ele atua como um estimulante do metabolismo do tecido reprodutor.
né? Então, ele é um medicamento mais profundo, ele gera desobstrução, né, nas passagens, ele gera essa melhora na qualidade do tecido reprodutor feminino. Então, assim, realmente, eu não conheço nenhuma panaceia tão maravilhosa quanto o Chandraprabhavati para todos os estudos, todos, assim. E porque você falou do coentro aqui para o Ashoka, será que tinha alguma coisa assim que dá para a gente fazer aqui no Brasil, próximo do Chandraprabha, ou desejando Não, ser um não, Chandraprabhavati? o Chandraprabha não tem igual, assim, o que a gente poderia pensar é usar ou o gugulo, né, que você encontra, já o gugulo aqui no Brasil também, nas farmácias de manipulação você encontra, né? O shilajit também você encontra, né? Se de repente associar os dois, né? Aí você teria também enfim, uma forma assim boa, né, para melhorar a qualidade do acne do tecido reprodutor feminino, né? Tá. E perguntar aqui se essa lógica do sangramento também serve para mioma? Também, né? Porque, né, você tem ali no mioma, né, você tem também um aumento do tecido reprodutor, né? Então, você precisa tratar. Quando a gente tem, o que a gente precisa entender, né? Quando há um aumento de um tecido, né? No caso, o último tecido, né? Então, há um agravamento do dosha kapha, né? O dosha kapha é basicamente feito de água e terra, né? Então, ele forma as estruturas do corpo, né? Então, ele pode, né, quando há um aumento do mioma, ele vai gerar um sangramento, né? Pode ser que esse mioma não dê sangramento também, né? Mas se há um aumento excessivo, né, aí se você pode ter também o pita agravado, né? Que o pita está relacionado com o elemento fogo e com o sangue, né? Então, você pode ter associação dos dois doshas, né? Mas, geralmente, é um agravamento do dosha kapha, né? E aí a gente precisa tratar, né, de reduzir esse dosha kapha. Aí você pode usar substâncias que são a gente, obviamente, né, que a gente vai ter que considerar a dieta da pessoa, o estilo de vida da pessoa, Sim, né? lembrando aquela É, plaquinha, procure um terapeuta. é, Estamos apenas conversando sobre o assunto. né? Porque aí, né, essas doenças, né, que são derivadas do excesso de nutrição dos tecidos, né, o Ayurveda chama de doenças santarpana, né, que são pelo consumo excessivo de substâncias que são agravantes de capa, de e do tecido gorduroso, né? Aí, consumo excessivo de carne. Se a pessoa come carne todo dia, é um agravante. Se a pessoa come laticínios todos os dias, principalmente queijo, leite, é agravante, é doce, e por aí vai, né? Tudo que é doce e ingerido em excesso vai aumentar tecidos. E é o que a maioria das pessoas fazem. Se você observar a refeição do brasileiro, né? Café da manhã, almoço, jantar, lanche, tudo com comida pesada, né? Aí não tem como você não desenvolver uma doença de fundo santarpano, que é pelo excesso de nutrição. E esses miomas, né, são derivados do excesso de nutrição. Aí a gente vai usar as terapias que são opostas, né? As terapias de Langana, que promovem redução do peso e dos tecidos corporais, né? Aí você vai usar substâncias que são redutoras, né? Você vai aumentar a leveza no corpo, né? Aí você precisa estimular a pessoa a fazer exercício regular, reduzir o número de refeições, reduzir a qualidade de alimentos pesados também na dieta da pessoa, né? Fazer aquilo que o Ayurveda fala como que é a base, né? Isso é um diferencial da fitoterapia Ayurveda, que ela não é desvinculada da alimentação e estilo de vida. Isso a gente só vê no Ayurveda. As outras pessoas que trabalham com fitoterapia dão as ervas e olham um pouco para o que está acontecendo na vida da pessoa. E eu acho que isso é o fofinho da fitoterapia Ayurveda, que tipo, não, calma aí, tem a erva, mas vamos ver como é que você está comendo, como é que você está vivendo, como é que você está sentindo o mundo ao seu redor, né? Isso é muito bonito. Total, total, né, Raíssa? Porque eu costumo dizer assim, ó, a gente nunca deve dar o remédio junto com o veneno, né? Então, se você dá o remédio junto do veneno, esse remédio não vai fazer muito efeito, porque você não está eliminando a causa do problema, né? Então, o Ayurveda fala que é fundamental você primeiro identificar a causa, né?
Você identificou a causa, você elimina a causa. Aí, Sim. muitas vezes, só de você eliminar a causa do problema, você já consegue curar a pessoa. Mas, se você ainda assim, eliminando a causa, você não teve um resultado assim eficiente, aí você vai usar o arsenal de ervas e medicamentos que vão atuar assim, no nível mais profundo, né? Muitas vezes você consegue, né? Assim, utilizar alimentação, ervas que a gente tem na nossa cozinha também consegue tratar de vários problemas, tá? Mas muitas vezes, se o problema ser um problema recorrente, mais forte, né? Que requer um cuidado assim mais delicado, né? Você vai usar ervas e compostos mais fortes, né? Ou até mesmo, em determinados casos, o Ayurveda também fala da cirurgia, né? No caso dos miomas, né? Às vezes Caso do mioma, né? né? É Se melhor. for uma coisa assim muito grande, que está gerando muito problema, aí você tem que fazer cirurgia, aí não tem jeito, né? Mas muitas vezes, né? Eu falo assim por experiência pessoal, eu já vi cura de vários casos, assim, de vários casos que a medicina tradicional ela consegue ter um efeito assim paliativo muito bom, né? Que às vezes, né, as mulheres começam a usar os anticoncepcionais e tal, e então você tem o efeito paliativo bom, mas você não cura de vez, né? E eu já vi no Ayurveda a gente fazendo essa abordagem terapêutica da alimentação, combinado com o estilo de vida e com as ervas e compostos, a gente tem um efeito assim maravilhoso. Ótimo. Perguntaram aqui como é que escreve. Chandra Prabha. Chandra Lua? Eu vou digitar aqui. Falaram, como é que escreve isso? Pelo amor de Deus. Sandra Prabha. Vai. Vou mandar aí para você. Eu ponho lá no YouTube. Tá? Então, assim, ó, esse é seu nome especial, Chandra, né? Chandra é lua, né? Prabha, digamos assim, o efeito da lua, né? O efeito especial da lua, né? Então, é um nome que traz aí, né, uma conexão com esse elemento feminino, né, que é a lua, né? Que tem relação direta com o sistema reprodutor feminino. Sim. A gente vê que todo o período menstrual, né, ele tem relação com o ciclo da lua, né? Então, a gente já pode entender, né, essa conexão com o feminino e essa conexão com a regularização do período menstrual feminino. Não é à toa que os textos falam que ele é bom para todos os distúrbios gênito-urinários, não só os menstruais, mas outros também, como diabetes e por aí vai. Aí perguntaram aqui no YouTube, a Isabela Rodrigues. Existem estimulantes do Agni, do tecido reprodutor, que têm bom efeito para os processos de climatério e menopausa? Como que seria o cuidado para essa época da vida? Sim, o Chandra Prabha é um deles, né? Aí ele passando de novo. É um deles, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí você tem também, o que a gente vai pensar, né? No climatério, a gente vai pensar nos sintomas da menopausa, né? Redução da produção de hormônios, né? Então, por exemplo, alguns pré-sintomas da menopausa você pode tratar de forma assim mais fácil, mais que não requer uma intervenção de fitoterapia muito forte. Aí, por exemplo, eu já tratei vários pré-sintomas da menopausa com o amalac, né? O amalac é uma das frutas do trífala, né? Que tem um efeito refrescante, tem um efeito raçaiana, né? Ou seja, ele é rejuvenescedor, né? Então, ele é maravilhoso assim, para a mulher que ainda não entrou na menopausa, mas está quase entrando, aí já começa a ter pré-sintomas e tal. Então, com a Malac você pode ter um resultado maravilhoso, né? Mas a gente pode pensar também, né, nos sintomas dos fogachos, né? Que são os calores, né? As mulheres têm muito
esses calores da menopausa, e aí você pode usar, por exemplo, o chá da folha da amora, né, que a gente encontra aqui, é excelente para essa função, né? Aí a gente vai pensar também, né, em aumentar a produção hormonal, né, porque há uma queda da produção hormonal. Você pode pensar também em ervas tônicas, né, o chatavari, o tribulus terrestres, a maca peruana, né? Então, até mesmo o alcaçuz é maravilhoso. O alcaçuz também é outra panaceia à parte, assim, né, que é fantástica para a mulher. Eu vejo que o alcaçuz é um néctar, assim, tanto para as condições femininas menstruais, quanto para a mulher que está a lactante, né, que está amamentando. Ele é uma panaceia maravilhosa. Além do alcaçuz eu comecei a usar por causa de Mário. E eu uso também o endro. O que você tem a dizer sobre o endro? O endro, assim, eu acho que ele é parecido com o cominho, com a erva doce, né? Então, ele tem assim, um efeito muito legal para promover o acne, assim, né? Para melhorar o acne. Talvez tenha um efeito, se ele for assim, bem parecido com a erva doce, né? Ele tem um efeito assim, que reduz as dores, os espasmos, né? Ele tem um efeito carminativo e antiespasmódico, ou seja, reduz espasmos e reduz gases, né? Então, ele tem um efeito assim, e além de promover o acne, então ele tem um efeito assim, Ele anti-vata, é né? da turma do Agni. E É, o alcaçuz é da turma do tônico. da Seria assim. lua. Isso. Da lua. Um é da turma do sol e outro é da turma da lua, Ótima separação. né? Isso. E O Chandraprabha, ele é da turma dos dois. ele faz festinha ali. Ele é da turma dos dois, porque ele regula, né? Ele regula Ele tem efeito no sistema nervoso central, ou na regulação hormonal mesmo, assim, você acha? Olha, porque assim, ó, o sistema reprodutor, ele é um tecido antes do o sistema nervoso é um tecido antes do sistema reprodutor, né? Então, geralmente, quando você está usando uma erva que atua no sistema reprodutor, ela vai atuar também no tecido nervoso, né? Então, um exemplo disso assim é o ashwagandha, né? Que é a Withania sonífera, né? É uma erva maravilhosa para nutrir o sistema reprodutor, né? Para tonificar o sistema reprodutor feminino e masculino, né? Além disso, o ashwagandha, o nome dela não deixa a desejar, né? Porque o Withania sonífera, ela tem o efeito de promover o sono, né? Ela tem um efeito calmante na mente, né? Então, ela, além de gerar esse efeito tônico do sistema reprodutor masculino e feminino, ela também promove o relaxamento, ela promove o sono, né? Então, ela tem um efeito no sistema nervoso, calmante, sedativo e tônico também. O alcaçuz é da turma dos afrodisíacos também? O que seriam as brasileiras dos afrodisíacos, assim? O alcaçuz, sem dúvida nenhuma. Porque assim, o alcaçuz ele é doce e amargo, né? Então, ele tem um efeito assim tanto nutritivo quanto depurativo, né? Por isso que eu falo que o alcaçuz assim eu falo para todo mundo. Eu já fiz uma live assim com tem várias indicações do alcaçuz, né? Que eu vou falando de forma um pouco mais detalhada, né? Tá no Instagram essa live? Onde tá essa Tá no live? meu, Pra gente... tá no meu Instagram. Tá. Vou pôr aqui no YouTube, eu vou pôr na descrição e aí também aproveita e fica o link do perfil do Mário para quem quiser ir ver os cursos, os estudos dele que são incríveis. Mas aí, né, então, o alcaçuz, ele por ser doce, né, indica que ele é uma erva tônica, nutritiva, que ela aumenta tecidos. E por ser amargo também, ele tem um efeito depurativo, né? Então, é justamente esse efeito que a gente quer quando a gente considera. Eu estou falando da lactante aqui, porque eu acho que é importante. A gente está saindo um pouquinho, mas eu vou falar um pouquinho da. Não, estamos. Tá? Tá Eu vou nas falar ervas do. eu vou falar um pouquinho também do efeito dela no sistema reprodutor feminino.
Mas então, aí assim, né, quando a gente vai tratar de uma mãe lactante, né, muitas vezes, na maioria das vezes, ela está cansada, sobrecarregada, aí eventualmente aquele leite ele está com algum tipo de desequilíbrio, né? Isso vai gerar diarreia na criança, né? Pode gerar algum tipo de alergia na pele devido a essa diarreia, né? Porque existe um pita gravado ali, né? Ou a mãe está com um pouco leite, né? Então, nesses casos assim, é maravilhoso o alcaçuz, porque ele, além de tonificar o leite, ele aumentar o leite rápido, assim, na primeira dose ele já aumenta o leite materno, ele vai purificar o leite materno, se há também qualquer tipo de Uhum. desequilíbrio, né, do dosha pita, que pode ser percebido na diarreia, nas alergias, na criança, né? Aquelas brotojinhas do bebezinho, assim, né? Que Exato, começa a aparecer. exato. Né? Então, ele é maravilhoso nesse sentido, né? De purificar e nutrir o leite. Aumenta o leite na hora, assim. Às vezes, uma dose só já é suficiente. E também ele tem um efeito assim muito importante, né, para tonificar o sistema reprodutor feminino, né? Então ele vai também tem um efeito afrodisíaco, né? O Vagbata, né, que escreveu o Ashtanga Hridaya, ele fala assim, né, uh, o alcaçuz de Ashmadu dentre as ervas afrodisíacas é a melhor, né? Aí ele fala lá para consumi-la junto com leite, com ghee e mel, né? Porque aí tem um efeito mais afrodisíaco, mais tônico ainda, né? Então ele nutre, ele vai aumentar a qualidade do tecido reprodutor, né? Ele vai gerar aumento do desejo sexual devido a essa potência dele também, né? De ser afrodisíaco, né? Então ele assim é especial. Eu vejo que o alcaçuz ele é muito muito especial e a gente tem no Brasil, né? A gente encontra com certa Muita facilidade. facilidade. É. Exatamente. E aí eu queria falar da famosa Harida Kumari. O que você tem a dizer sobre ela, os usos, assim, que isso é bem famoso isso. O pessoal do Ayurveda já sabe fazer, já quer. Todo mundo tem babosa em casa. Como é que é isso? Haridra Kumari, Harida Kumari. Kumari, Kumari. É, você... Harida Kumari. Não, estou brincando, eu fiz uma pegadinha com o meu nome, assim, Haridra Kumari. Ah, Kumário! Agora entendi. Então, assim, ó, eu uso bastante o aloe vera com a cúrcuma, né? De uma forma, da forma mais fresca, né? Assim, o pessoal gosta de fazer aquele comprimidinho, mas como aqui em casa eu planto a aloe vera, então eu tenho bastante, né? Tá? Muitas vezes o paciente já chega aqui e já sai com Já sei umas como foi. 5 folhas de babosa, né? Aí eu gosto de fazer o suco fresco, né? Do gel da babosa com a cúrcuma, mais ou menos uma colher de chá de cúrcuma, né? Aí pode variar entre uma dose a 2 doses, né? Quanto vai de gel para uma colher de cúrcuma? É uma colher de sopa do gel da babosa e uma colher de chá da cúrcuma em pó, né? Aí você bate com um pouco de água, assim, uns 80 ml de água, faz um suco fresco, né? E esse suco é um suco muito, muito depurativo, né? Eu vejo assim, quando existe muita acne, né? Quando existe colesterol alto, quando existe, além disso, algumas alergias de pele, né? Porque aí a gente vê que existe um CAFA agravado no plasma e no sangue. Então, ele tem esse efeito depurativo, né? Esse efeito de limpeza, né? Então, se você for estudar as propriedades da cúrcuma, né? Ele tem propriedades que são boas para a pele, né? Ele nutre a pele, mas ele também limpa a pele e ele também limpa o sangue, né? E se você for estudar as propriedades terapêuticas da aloe vera, né? Ele é uma erva especial para o sangue também, né? Ele limpa o fígado, né? Ele tem um Uhum. efeito muito importante de melhorar, de aumentar, né? As enzimas, e limpar o fígado, ajudar o fígado a expelir as toxinas, né? Que causam problemas no sangue.
né? Então, além disso, ele também tem um efeito depurativo do sistema reprodutivo feminino também, né? Outra erva assim, importante, né, para essas questões Ela tá na turma da limpeza, então, do da Agni, e não na turma do limpeza, tônico. né, da lua, também, né, para essas condições assim que há tanto cava quanto pita, né? Quando a gente pensa na aloe vera, a gente pensa que ela tem um efeito assim maravilhoso para as mucosas internas e para a pele, quando a pele está, sei lá, houve uma queimadura, né? Ela tem uma capacidade de regeneração muito grande da pele e das mucosas, né? Então, por exemplo, eu uma vez, quando eu morava no Rio, eu tinha moto e aí eu queimei minha perna no cano da moto, né? E aí eu coloquei o gel da babosa ali, cara, então ela tem uma capacidade de regeneração do tecido maravilhoso, né? Da mesma forma que ela regenera esse tecido externo, ela regenera esse tecido internamente também. Então, quando a pessoa tem gastrite, né, úlcera, né, ela ajuda nessa regeneração da mucosa, né? Então é maravilhoso, assim, é outra planta assim fantástica que a gente tem aqui no Brasil, né? Todo mundo que tem um pouquinho de terra, né, deve plantar a babosa porque ela é maravilhosa, assim, uma grande mãe, uma grande enfermeira. Ter ela perto de casa, né? Verdade. E eu tô aqui cultivando as minhas. Vocês têm? Ela assim, ela vai se alastrando, né? Ela vai nascendo, né, várias, Aí não nasce o filhotinho. é, Eu tô com aquelas que é grossa, assim, sabe? Ela aham, tá cada vez mais, tipo, parrudinha. linda, né? Ela fica linda. Nossa, é uma planta assim maravilhosa, muito É linda fantástica. mesmo. Bom, eu acho que eu acabei meu roteiro aqui. Você tem alguma coisa, alguma erva, algum ponto que a gente não falou, assim? Ah, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? É. Mas assim, como eu falei, né, existem N possibilidades, né? N possibilidades, né? Então, quanto mais a gente vai aprofundando o estudo na Ayurveda, a gente vai vendo que existem milhões e milhões de possibilidades, né? N formas de uso, né? Não só junto com a comida, né? Como você usar Ah, externamente, como você usar, fazer uma ducha de limpeza vaginal, fazer os tampões, né? Fazer o Nadi Sueda, né? Que é o vapor, né? Fazer os enemas, que ajudam também na limpeza, né? do intestino grosso e também a normalizar as funções do Apana Vai. Então, assim, o Ayurveda ele tem uma complexidade muito grande, né? Então, quando a gente está observando um caso, assim, a gente precisa entender quais doxas estão agravados, quais os dados também, então, os canais que estão obstruídos. Então, digamos assim, um quebra-cabeça. A gente vai juntando as peças todas, né? nem sempre é só tomando chá que vai ser a melhor maneira da erva fazer o efeito, né? Não, então você tem que fazer tudo direitinho, né? Todos os protocolos assim de cuidar bem da saúde, de prevenção, né? Manutenção da saúde, né? A rotina diária, a rotina anual, tudo isso é importante, né? Não é à toa que eles falam da rotina diária, anual, né? Dos primeiros capítulos, né? Então isso é fundamental, né? A base da saúde ela está naquilo que a gente faz no dia a dia. Não é um chá que vai ser milagroso, né? Aquela ideia que algumas pessoas têm, né? Você falou do Natsueda, né? Assim que a gente está acabando aqui, mas vamos um pouquinho mais as vaporizações, né? São um pouco famosas aqui no Brasil já. É uma espécie de Natsueda, né? Exatamente, exatamente, né? Então, quando você, sei lá, você bota uma erva, né, para fazer uma decocção, né? Você faz um chá daquela erva, né? Aí você faz a vaporização do útero, né? Isso é uma coisa muito tradicional aqui nas raizeiras aqui do Brasil, né? Na cultura, acho que isso vem da cultura indígena aqui do Brasil, né? Que tem muita conexão com a Ayurveda, né? Porque na verdade o Ayurveda ele veio também da, das culturas das tribos, né? Das aldeias, né? Então
isso tem muita ligação com a nossa cultura indígena, né? Que a gente vê, assim, se você entrar, né, lá e for passar um tempo lá com os índios brasileiros, você vai ver que eles conhecem profundamente da mata, né? Os xamãs, os pajés, eles conhecem, eles sabem os usos das ervas de uma forma assim que também foi descoberta pelo Ayurveda, né? Aí a gente vai entrar num aspecto assim mais sutil do Ayurveda, né? Que é, enfim, que eu não vou me aprofundar Não muito vamos aqui. entrar agora, não. Fica para depois. Bom, eu só lembrei rapidinho trazendo um pouco do famoso que as pessoas cuidam, assim, o chia amarelo, unha de gato. Se você puder falar um pouquinho delas. Então, eu assim, não tenho muita experiência com o uso do chia amarelo do unha de gato, mas eu já vi a indicação dele para miomas também, e inflamações, tá? Eu conheço algumas pessoas que já tiveram bons resultados com o uso, né? Mas na minha prática pessoal, eu não tenho essa experiência, né? Como eu falei, essas outras aí que a gente falou, eu uso bastante. Chandra Prabhavati, É, vai na é, frente. é um dos melhores, assim, sem dúvida. Mas eu acho enfim, a gente pode estudar mais a fundo, a gente deve estudar, né? Porque o chia amarelo e a unha de gato a gente tem aqui no Brasil, então a gente precisa entender como é que elas funcionam, né? Então isso é importante, né? Então Sim, tudo que nasce aqui ao nosso redor, né, é material importante de estudo, de uso, né? Não só ervas, mas a nossa alimentação, né? Porque é aquilo que a natureza está provendo para a gente, né? Então a gente deve buscar fazer o uso disso, né? sim, tá tudo perto, assim, né? É isso que você falou. Tá? Exato. Às vezes dá. Eu tô com uma amiga da Amazônia, ela me mostrou uma que chama pariri, uma coisa assim, uma folhinha vermelha. Aí eu achei, tô começando a Aham. estudar ela, mas assim, é super nova ainda, assim, pegando pelos sabores primeiro e depois vendo como que associar com a Ayurveda, sabe? Mas é todo É, estudo. a gente não precisa ir longe, né? Assim, como eu falei, aqui no nosso redor, né? Se você começar a plantar algumas coisas, estudar essas coisas, entender o uso delas, né? Com, sei lá, com 10, 15 plantas que estão ao seu redor, você já consegue fazer uma farmácia caseira que é muito eficiente para várias coisas, né? Sim. Obrigada, Mário, obrigada por vir pra gente conversar um pouquinho da saúde da mulher aí com a herbologia. Foi É um ótimo, prazer adorei. ter você aqui. O prazer foi todo meu, adorei. Quer cantar um mantra para encerrar? Eu comecei e você encerra. Pode ser. Então, vamos lá. Om Namami Dhanvantariadi Devam Surasurai Vandita Pada Loke Jarara Amrutu Dashanam Dataranisham Vividaushadinam Dataranisham Vividaushadinam Om Shanti 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 Namastê. Namastê. Eu vou deixar aqui então no link os contatos de Mário para quem quiser ir ali conhecer, estudar com ele. Vai ser ótimo. Tchau, tchau. Bom dia Ótimo. para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau a Beijo, todos. Mário. Pranamas.